Quase que eu me babei todo. Bom dia. Ai. Bom dia, bom dia. Gente, na última aula nós chegamos a falar de tipos de narradores, não falamos? Nós falamos sobre foco narrativo, chegamos a falar sobre isso. Bom dia, Cuba. Sim, né? Eu cheguei a falar dos tipos de discurso. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Breno, Rafael, Helene, Thaís, Gabriel, Lúcio, Davi. Gente, eu lembro que eu tinha dado um PowerPoint para vocês sobre um resumão dos gêneros, né? Só para vocês terem noção do que era. Aí eu falei de foco narrativo, eu lembro que eu falei sobre foco narrativo. Agora, tipo de narradores, eu não lembro se eu entrei... Eu lembro que eu falei alguma coisa de tipos de narradores, sim. Que eu até fiz um diálogo, acho que foi com Rafael Cuba. Então, olha só, de qualquer forma, vamos para... Eu acho que faltou o discurso indireto livre, né? Isso aí, Rafael. Bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Então, no caso seria a página 51. Né? Que no caso seria o discurso indireto livre. Gente, eu acho que alguma vez na vida de vocês, no fundamental, vocês viram isso. Eu acho que isso, o tipo de narrador já começa no 6º ano, né? 6º, 7º ano a gente vê tipo de narrador e tipo de discurso a gente vê, se eu não me engano, é no 8º ano. É no 8º ano. É no 8º ano. Mas aí não tem problema não, né? A gente está aqui, a gente vê de novo. Então, olha só, gente. No caso, para eu ter o discurso indireto livre, eu terei 2 processos, né? O processo de discurso direto e o processo de discurso indireto. O discurso indireto livre é quando eu reúno os dois. Discurso direto é a fala em si, né? Eu vou ter a presença das travessões ou das aspas para poder indicar a fala de alguém, é a conversa em si. Né? Então, só um minuto. Para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo falar. Bom dia, Hugo. Bom dia, Lohane. Bom dia, Maju. Só um minuto. Olha só, gente. Sem querer, eu apertei aqui, tá tentando me arrumar. Característica do discurso direto livre, né? Só que aqui eu vou tentar colocar isso para cá para vocês poderem
se organizar, entender melhor, porque aqui não dá para entender, não. Esquece isso que eu coloquei no chat, por favor. Deixa eu fazer um outro esquema aqui, que aí vai ficar melhor. Ai, mês de junho é horrível, né? Só resfriado. Então, olha só, gente. Eu vou colocar aqui mais ou menos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Eu vou ter o discurso é ótimo, o discurso indireto livre, né? Quais seriam essas características do discurso indireto livre, né? As características do discurso indireto livre. Exemplo, eu vou ter a liberdade sintática. Eu tenho a liberdade sintática. O que significa isso, liberdade sintática? Significa que eu vou usar todos os determinantes da gramática, que eu vou usar todas as funções sintáticas em posições que eu bem quiser e que eu bem achar melhor. Tá? Eu não vou ter aquela coisa de primeiro sujeito, depois predicado, logo depois adjunto. Vou fazer como eu bem achar melhor. Então, liberdade sintática seria isso. Aderência do narrador ao personagem. Ou seja, o narrador ele vai acabar sendo o próprio personagem em discurso indireto livre. Então, olha só, exemplos do discurso indireto livre, né? Fez o que julgava necessário, não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Se eu for encontrar um foco narrativo aqui, seria narrador onisciente de terceira pessoa. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Ó, eu estou sendo narrador, né? Então, estou entendendo mais ou menos como que funciona. É como se fosse aquele texto, né? Aquela piada, aquela ironia. O despertador tocou um pouco mais cedo. Eu estou deitado numa cama, eu ou você está deitado numa cama, você falando consigo mesmo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que eu consigo. Ou seja, você está querendo o quê? Você está querendo se livrar de uma situação que você não consegue, você acaba conversando consigo mesmo. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Amanheceu chovendo. Quando eu falo amanheceu chovendo, parece que eu estou falando com alguém, ou com uma outra pessoa está falando comigo. Ou seja, é o narrador, né? Ou seja, o narrador, ao mesmo tempo, é a personagem. E eu posso chegar simplesmente, falar assim, amanheceu chovendo, bem, lá vou eu passar assistindo, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Aí eu coloco alguma fala. Oi, mãe. Oi, mãe. Aí eu coloco a fala da mãe de repente. Está indo para o colégio? Sim.
Aí nisso eu já coloco o nome do garoto que até então não tinha aparecido na narrativa. Ó, começa daqui, tá? Eu estou nesse ponto, ó. Tudo aqui é exemplo de discurso indireto livre. Aí, gente, eu chego e falo assim para vocês, né? Eu já falei, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Oi, mãe, está indo para o colégio? Sim. Quer dizer, ele pensou alguma coisa, mas na verdade ele pensou outra coisa, né? Até porque tem implícito alguma coisa, né? Quando a mãe fala, está indo para o colégio, significa que isso já é uma rotina, que já é algo rotineiro. Aí eu pego, gente, sem querer eu falo assim, Bruno ficou constrangido, pois, na verdade, ele queria assistir a tele... assistir a televisão. Mas sua mãe o colocou em uma situação que não teve jeito. Estão entendendo mais ou menos, gente, como que funciona? Que no caso eu reúno os dois discursos. O discurso direto, que é a fala em si, e o discurso indireto, né? Que é quando eu coloco geralmente o quê? Oi, Bruno. Oi, mãe. Bruno e sua mãe se encontraram e se cumprimentaram. E quando eu tenho um discurso indireto livre é quando eu reúno os dois tipos de discurso, né? No caso, era a página 51, Rafael, que eu estava devendo o discurso indireto livre, que parece que acabou a aula na hora que eu explicar alguma coisa assim. Ô, gente, agora vamos para a página 51, por favor. Gente, que coisa maluca, né? Hoje não teve problema nenhum com o acesso de vocês no Zoom. Eu fiz a mesma coisa semana passada. Como é que pode isso? Lembra que semana passada deu aquele tumulto com o link? Hoje eu fiz a mesma coisa, todo mundo entrou numa boa. Como é que pode isso? Não entendo isso. Gente, vamos lá. Majestic Hotel, né? É claro que a gente vai falar dessa coisa de tipos de narradores. Né, Milene? Olha só, quem pode começar, hein? Eu posso? Pode. Todo mundo aqui está com livro da turma? Eu tô com o livro. Ok. Todos têm o livro? Também. Obrigado, Rani. Gente, eu estou perguntando, não é que eu vou obrigar vocês a lerem, não, que eu preciso saber para vocês entenderem e ler, acompanhar. É por isso que eu estou perguntando. Hoje eu estou sem livro? Como assim? Hoje eu estou com livro e hoje eu não estou com livro? Como que é isso? Como é que é isso? Alguém pode me explicar como que é isso? Esse pessoal aqui é meio doido, né? Vou abrir aqui que eu vou colocar no meu WhatsApp web aqui. Eu colocando no meu WhatsApp web, eu mando a imagem, né? Porque, gente, a FTD, vocês já viram que eu não estou mais montando o PowerPoint, né? A FTD não libera mais. Horrível. Aí eu vou ver o que eu tenho, como que eu vou fazer isso. Calma aí, deixa o Ronaldo tirar fotinho, né? Porque ele tem pena dos alunos dele, ele podia simplesmente chegar e falar assim, que se dane, isso não é problema meu.
Esse livro era para ser comprado desde quanto tempo? Mas aí, né, como o tio Ronaldo é gente boa, ele vai tirar foto para os seus aluninhos acompanharem, né? Só um minuto, tá, gente? Vamos lá, Ronaldo. Você tem todo o tempo do mundo. Só um minuto, tá, gente? Só um minuto que o negócio vai sair, tá? Vai sair. Demorar, mas vai sair. Nossa, mãe, meu professor é maluco. Ele fica tirando foto na hora da aula. Por que ele não fez isso antes? Olha, porque tem aluno que tá sem, né? Como é que eu vou saber isso? Aí agora, o que que eu faço? Eu venho aqui. Isso, Ronaldo, vai bonito. Igual você fez uma vez. Aí você vira isso, vai vira. Não, aí você salva. Você salva a imagem. Isso. Aí você vem, aí salva a imagem como, sei lá, 201. 201. Você salvou a imagem como 201. Né? Que aí todo mundo vai acompanhar, vai ficar bonito, uma coisa bonita, né? Todo mundo acompanhando. Aí você vai para a próxima. Isso. Aí você pega e salva também. Né? Aí você coloca 202, que aí eles não vão ter como falar para mim que eles não entenderam, que eles não acompanharam. Né, Ronaldo? Viu como que Ronaldo é esperto? Então vamos lá, né? 203. Ai, mãe, que saco. Meu professor perde muito tempo, ele fica tirando fotos e eu tô com um livro, o que que eu faço? Ah, gente, se mata. Né? Então vamos lá. Cadê? 201. 201. Ei, então você vira, Ronaldo. Acho que vai dar certo. Eu acho que vai. Então você fecha aqui, você volta para o Zoom, para o inferno do Zoom, essa coisa maravilhosa que é a minha vida agora, o Zoom. Aí você compartilha com seus alunos a imagem. Estão vendo, turma? Então vamos lá. Agora está todo mundo vendo, né? Então todo mundo vai poder participar da aula de literatura, né? Porque vocês só participam das aulas de gramática, né? Então vamos lá. O título, gente, é Majestic Hotel, tá? Então quem vai? Breno, né? Breno começa, depois Breno, Cuba, né? Depois eu. Então tá, 1, 2, 3 e já, vamos lá. Entre os velhos e bilhetes na cômoda, encontrou um soldinho de chuva que dava perdido. Pegou-o rapidamente, com receio de ter enganado, mas era ele. Sim, aquele trouxeira de Porto Alegre. E que lindo soldadinho, com capacete, espigão, baudrier, mochila e espingardia. Fazia tanto tempo aquilo. Continuo? Continua. Não, não, nem tanto tempo, 4 ou 5 anos, talvez. Ainda se lembrava do trem sacudindo e apitando, da buliciosa gare da estação,
do carro de praia e com mais nitidez. Mais nitidez da sacada unia dos dois blocos do Majesty Hotel, onde o velho despentearam deram o chão no braço. Vai, Cuba. Onde ele parou? Nunca, quarto parágrafo, nunca lhe disseram e tampouco perguntou por que tinham feito aquela viagem. De certo era para consultar o médico, e outro motivo levaria à capital uma jovem mulher e seu filhinho. Também nunca soube por que no hotel ela não o levara uma só vez ao restaurante. Ficava no quarto. De repente ela aparecia com um pratinho encoberto por um guardanapo. Achava que estava doente, por isso não ia ao restaurante. Mas num daqueles dias ela o levou a uma rua comprida, cheia de gente, e ele supôs, contente, que talvez já estivesse curado. Continua? Continua, Cuba. Que rua grande, que rua enorme, e era preciso caminhar. Teria eu ido ao médico? Não se lembrava. Mas lembrava-se muito bem da volta ao hotel. Os dois de mãos dadas e ele orgulhoso de estar ao lado dela. Tão bonita e cheirosa que ela era. Vai, Lohane. Passaram depois numa praça com um laguinho e um cavalo de pedra, e o cavalo do laguinho. E também ali havia pessoas demais, só que sentadas e pareciam de pedra com o cavalo do laguinho. E outras em pé, paradas, e outras movendo-se lentamente pelos caminhos da praça, e outras dormindo sobre jornais nos canteiros. E no meio desse exército de caras, pode notar que um homem e os olhava. Ok. É pôde, tá? Não que os olhasse, olhava para ela. Assustado, segurou a mão dela com força. Continuaram andando e depois da praça olhou para trás e lá estava o mesmo homem, destacando-se dos outros como um general à frente daquele exército. Queria apressar-se, puxando-a, mas dela resistia a seus próprios pés, como nos pesadelos grudavam no chão. Quando, por fim, chegaram no hotel, olha isso, gente, no hotel, estão vendo aí a licença poética? Porque a gente sabe que na gramática chegaram ao hotel, né? Chegaram no hotel e pediram a chave. Ficou espiando a porta e viu, com a respiração suspensa, que o homem entrava também e ainda olhava para ela. Teve a impressão, não a certeza, de que ela sorria levemente. Queria avisá-la, cuidado, ele quer te roubar de mim e de papai, mas não se animava, receoso de que sorrisse novamente aquele sorriso perigoso. Subiram. No quarto vigiava. Ela se ausentou por uns minutos, retornou de banho, tomando e começou a vestir-se para sair outra vez. Vou buscar tua comidinha, amor. Penteou-se, perfumou-se e calçou o sapatinho alto de tiras pretas que mostrava seus dedinhos delicados. Tão delicados que só de vê-los aumentava a sua inquietação. Não sabia que horas eram. Achava que era dia e, no entanto, ela o fez deitar-se e que ficasse bem comportadinho, não abrisse a janela nem a porta, e muito menos fosse aqueles sacadões altíssimos. Deitado, esperava e ouvia vozes no corredor, e portas que batiam, e ouvia também arrulhos de pombas, e às vezes longe, às vezes perto, a correria dos bondes a rinchar. Tinha medo, fome, tinha falta de ar, e ele e ela não voltava. A cama conservava o cheiro dela e ele. Abraçado ao travesseiro, desculpem, e ele, abraçado ao travesseiro, suplicava: volta, mamãe. E ela não voltava. E quando lhe ocorreu que ela poderia não voltar, desceu da cama, abriu a porta, só um minuto, gente.
Deixa eu só me achar aqui. E quando lhe ocorreu que ela poderia não voltar, desceu da cama, abriu a porta e seguiu pelo corredor, na esperança de avistá-la das sacadas. Subiu na grade e, sem entender, viu que era noite. Depois pensou que talvez tivesse dormido, sem sentir, ou talvez já fosse noite antes, e por causa das luzes, pudesse ter pensado que era dia. Foi então que apareceu o velho de cabelo em pé e quis pegar seu braço. Correu para o canto da sacada, ia gritar, mas o velho foi embora. E em seguida veio um empregado do hotel que o levou de volta no quarto e permaneceu junto à porta aberta, sentado num banquinho, conversando, rindo, dizendo que tinha um filho de seu tamanho chamado José Pedro. José Pedro? Isso. O pai de José Pedro se retirou quando ela chegou com um pratinho de janta, preocupada, esbaforida, e depois de abraçá-lo, um abraço tão apertado que quase sufocou, tirou da bolsa um embrulhinho e olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Não quis abrir, sentido, e ela mesma o fez. Gostaste, amor? Ele olhou e já não estava mais sentido. Estava feliz. Afinal, ela tinha voltado e com ela não viera um general. Só aquele soldadinho envolto no perfume dela, tão bonitinho, o mesmo que agora ele apertava na mão e que, entre as lembranças do Majestic Hotel, era a sua única certeza. Acabei esquecendo. Tô viajando. Tá. Tá, Robson, tá com livro. Gente que viaja, né? Gente normal da aula no Zoom. Então, olha só, reúna-se com seu grupo. Gente, reúna-se com seu grupo, vocês estão entendendo, né? Reúna-se com seu grupo, são vocês e eu, né? Online, vamos nos reunir em grupo, né? Prepare a discussão sobre o conto de Sérgio Faraco. Apresentamos alguns tópicos a serem abordados, mas você deve propor outros e, sobretudo, formular suas dúvidas para que os colegas ajudem a resolvê-las. Reflita sobre o foco narrativo e responda: é o personagem que narra os acontecimentos passados no Hotel Majestic, gente? Página 53, né? Você não acha, Rafael? Você acha que não? Não, não é ele, né, gente? Claro que não. Então, página 53, né? A gente já pode começar, no caso A. Não, né? Então, olha só. Classifique o foco narrativo e explique. Olha só, toda vez, turma, que algum professor, ou em gramática, ou em literatura, ou em redação, perguntar para vocês qual é o foco narrativo, você vê essa expressão, foco narrativo. Classifique o foco narrativo, tem que estar na tua cabeça. É primeira ou terceira pessoa? Se for primeira pessoa, ele vai começar: eu estava, eu andei, eu chorei, os verbos que estão em primeira pessoa. Ou alguma palavra, algum pronome, meu, que esteja em primeira pessoa. Isso aí, Rafael, está em terceira pessoa. Então, o foco narrativo está em terceira pessoa, né? Aí depois ele está pedindo para explicar, né? Então, você vai explicar aí o tipo de narrador. Se o foco narrativo, ó, gente, o Rafael falou que o foco narrativo está em terceira pessoa. Se o foco narrativo está em terceira pessoa, significa que dois narradores ficarão restritos. O narrador ou vai ser narrador observador ou vai ser narrador onisciente. Você já descarta o narrador personagem, porque o narrador personagem vai estar em primeira pessoa. Então, no caso, o que nós falaríamos aqui?
que o narrador é onisciente ou o narrador é observador? O narrador aqui, turma, vai ser onisciente, né? Porque ele conhece e relata o pensamento e os sentimentos da própria personagem. Então, vamos lá. Não, né? O conto está em terceira pessoa. Em terceira pessoa. O conto está em terceira pessoa, né? Está em terceira pessoa. Vírgula. Né, Rafael? Não aguento isso. Toda hora que eu estou engrenando, faltam 10 minutos. Ontem, com o sexto ano, foi assim, com o sexto ano do Jabu. Eu, no auge da explicação, 10 minutos. Assim, o narrador é onisciente, pois conhece e relata os pensamentos e sentimentos das personagens. Agora vamos para B, turma. Leia no box ao lado as definições do termo memória, lembrança, recordação, reminiscência. Determine e explique qual seria a melhor classificação dos pensamentos do personagem do conto sobre os acontecimentos do passado. Memória é a faculdade de conservar e experimentar de novo estudos de consciência passados. Lembrança é um resultado do exercício da memória, apresentação pela memória de ideias adquiridas. Recordação é a lembrança reavivada, ato de trazer lembranças, ideias confiadas à memória. Reminiscência é a lembrança inconsciente, vaga, impressão ligeira, que ficou de coisa lida, ouvida, vista. Gente, alguém já ouviu falar sobre isso, professor? Eu acho que já, mas não tenho certeza. Reminiscência. Determine e explique qual seria a melhor classificação dos pensamentos do personagem do conto sobre o acontecimento do passado. Gente, seria o que para vocês aí? Qual desses? Seria reminiscências, né? Por que seria reminiscências? Porque o personagem não consegue recordar completamente, né? O personagem não consegue recordar completamente os acontecimentos. Vamos para C. Embora o narrador se atenha às lembranças fragmentárias do menino, podemos adivinhar, sugerida nas entrelinhas, uma outra história não contada. Observando os índices espalhados pelo texto, reconstitua essa história subtendida. Terminando o prazo para a preparação, o professor estabelecerá as regras para a discussão geral entre grupos. Procedimentos. Para que um debate tenha bons resultados, os participantes devem falar com clareza, objetividade. Pula C, gente. Não tem como eu fazer um debate aqui em 5 minutos. Lá embaixo, na releitura, para releitura agora. Da releitura.
No primeiro parágrafo, a voz é do narrador. Percebemos, no entanto, que algumas coisas que ele diz são pensamentos e sentimentos do personagem, não dele, narrador. Que texto pode ser considerado discurso indireto livre? Tanana. E aí, turma? Mas era ele, sim, aquele que trouxera de Porto Alegre. Eu vou soltando aqui, tá? Para vocês irem copiando. Porto Alegre. Opa. E que lindo soldadinho com capacete de espigão, foi até o que o próprio Guilherme, não, foi Breno que leu, né? Mochila e espingardinha. Deus me livre. Decreto era para consultar um médico. Que outro motivo levaria a capital capital uma jovem mulher e seu filhinho? Então, vou para 2A, né? A quem deve ser atribuído esse raciocínio? Ao menino, né? O personagem do menino. B. Reescreva o trecho em discurso direto, utilizando uma pontuação adequada. Gente, isso que está no 2. De certo, era para consultar um médico, que outro motivo levaria a capital uma jovem mulher e seus filhinhos. Seu filhinho. Isso está no discurso direto. Agora está pedindo para reescrever no discurso... Desculpem, em discurso direto. Mas aí praticamente é a mesma coisa. Né? Já está no discurso direto. Oh, meu Deus. Então vamos lá. 2B. Aqui é o contexto, né? O menino, então, pensou... É só isso. O menino, então, pensou. 2 pontos. O menino, então, pensou. 2 pontos. Aí você vai escrever agora tudo, né, gente? Ou você vai usar aspas, ou você vai usar até a versão. Tá? De certo, era para consultar um médico. O que foi, meu Deus? Ah, parece maluca, vai falando kkk lá, acabou com a minha construção. Um médico. Ponto. Que outro motivo levaria a capital uma jovem mulher e seu filhinho? Gente, falta menos de 1 minuto, né? Nós paramos na B da 1. Marquem aí para mim, por favor. Que depois tem a C e a D. É isso, tá? Até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Um beijo.
Esqueci, a Beijo. professor Guilherme está na sala.